Bom dia a todos. Eu sou assim múltiplo, sou um pouco uma espécie rara, porque estou muito afastado dos doentes. Convenceram-me que a minha participação nesta conferência podia ser útil e convenceram-me, por um lado, que diziam que estaria assegurado o distanciamento todo, teria toda a liberdade para dizer o que achava sobre o tema. O segundo motivo é que estaria muito bem acompanhado no painel, e que está comprovado. E uma terceira razão é que entendiam que uma perspectiva da farmacologia mecanística, se quiserem, poderia ser útil para complementar as intervenções de outras intervenções. E, portanto, eu espero que sejam da opinião dos que me convidaram e eu também vou tentar ser capaz de transmitir em 10 minutos, enfim, algumas balizas que estão no nosso raciocínio quando nós olhamos, quando procuramos analisar o valor de uma nova proposta. Uma nova não, uma proposta política. Estamos perante uma molécula. Portanto, quando nós analisamos, já agora, como disse o professor, e hoje o meu foco é um bocadinho na comunicação dentro do novo organismo que é o cancro, de complexidade, mas eu vim, e nós não vamos estar aqui a explicar algumas semelhanças que poderão existir, mas eu vim da neurofarmacologia. Eu fiz o meu percurso no Porto, eu ensino neuropsicofarmacologia há mais de 30 anos, sou provavelmente o mais velho professor de farmacologia não ativo, portanto eu que era. E no Porto onde regularmente havia meetings onde vinham os maiores especialistas mundiais no sistema adrenérgico. Portanto, nós temos a possibilidade de falar com as pessoas que desenvolveram muitos dos inibidores da captação, portanto, foi um prazer enorme ter esta experiência e depois da citrulina também. Portanto, ou seja, isto está dentro de mim. Onde é que nós, hoje, procuramos focar a nossa atenção para avaliar a eficácia? Essencialmente para 3 pontos. Em primeiro lugar é sobre a capacidade destes fármacos, destes tratamentos, modificarem a neurogênese. Ou seja, aquela ideia de que nós não temos mais neurónios está desaparecendo. Nós temos a capacidade de produzir mais neurónios. Pelo menos em 2 locais do nosso sistema nervoso, mas isto existe. E sabemos que há um conjunto de substâncias químicas que são capazes de acelerar o desenvolvimento. Nós temos as células precursoras e há mensageiros que atuam numa fase mais precoce, outras que atuam numa fase mais tardia. Todos aqueles fármacos e sistemas, a noradrenalina, a serotonina, que estão associados aos mecanismos de ação dos fármacos clássicos, atuam ali. Tal como atuam outros, alterações comportamentais. E tal como atua o glutamato e o GABA. E aquilo que nós sabemos, neste caso da modulação pela ketamina, é que ela aparece numa fase mais tardia. Quer dizer, se eu quiser promover o desenvolvimento, há fármacos que vão precisar de algum tempo para ter efeito e há outros que atuam numa fase mais tardia. E no caso dos moduladores, eu não diria antagonistas, mas mais à frente que é preciso, dos receptores da NMDA, é mais tardio. Portanto, quer dizer que estes fármacos que atuam nesta fase mais terminal estão mais próximos da foz e têm condições de ver o efeito mais rapidamente. O segundo ponto tem a ver com o que o David mostrou, que é aquela capacidade de ramificação. Os neurónios existem, são dinâmicos. Estabelecem mais dendritos, mais capacidades de comunicar com células adjacentes, vão ser comunicações. E estas células, depois é uma coisa curiosa. Nós sabemos, que mostrou muito bem, que os corticosteroides são capazes de atrofiar. Empobrecem. E os fármacos, os antidepressivos, fazem o oposto. Promovem, com mais ou menos rapidez, esta arte. E isso também para nós olhamos. A capacidade de induzir a formação destas novas brancos. E olhamos para isto numa dupla perspectiva. Na forma como os fármacos interferem com a capacidade dos neurónios de sintetizar proteínas para crescer e na capacidade das outras células, nomeadamente os astrócitos, a forma como a micróbia faz, de comer. Este equilíbrio entre a construção e a desconstrução acontece. Quando nós falamos em inflamação, estamos a falar de coisas muito complexas, de 2 fases distintas. Estamos numa fase de ataque, de destruição, e numa fase de comer. Aquilo que os corticosteroides fazem, induzem, é
inibem a fase de ataque e induzem a comer, a fagocitose. Por isso é causa osteoporose, mobilização. E quando nós olhamos para aquele desaparecimento dos dendritos, nós estamos a perceber o que é que os astroços e a microalga estão a fazer para destruir. E, portanto, temos que olhar também para aquelas células e ver se os nossos fármacos alteram o perfil inflamatório. Um terceiro local, o terceiro ponto tem a ver com comportamentos dos receptores. Nós sabemos que estes fármacos não atuam por milagre, eles atuam de uma forma muito seletiva, sabemos usá-los, não sabemos todos, mas sabemos aqueles em que atuam preferencialmente, e aquilo que nós já estamos a aprender é o seguinte: nós temos a ideia, nós temos receptores na membrana, nomeadamente os receptores da NMDA, os receptores do glutamato, os receptores do GABA, e estamos habituados a raciocinar apenas com base aos processos que acontecem na membrana. Mas isto não é assim. Estes receptores da membrana estão transitoriamente na membrana. E quando eu os estimulo, eles vão para dentro da célula. E vão para dentro da célula passar instruções, dizer, pá, há muito trabalho, eu vou alterar o meu programa genético, vamos aumentar a transcrição, vamos fazer crescimento, vamos reprogramar as células. Portanto, quer dizer que um determinado neurónio, uma determinada rede neuronal que está mais ativa, ela, mais ativa eletricamente, aquilo que eu vou ter que passar a fazer é dar ordem para a reforçar e assim conseguir esta plasticidade. Portanto, aquilo que, olhando apenas para estes 3 pontos, de uma forma muito sintética, me disseram que eu não podia passar para aqui as 10 horas de aulas que duram no curso, quer dizer, quando olhamos para fármacos como a ketamina, nós vemos contribuições a este nível. Uma ação muito próxima daquela fase da diferenciação dos neurônios, uma fase muito próxima, uma alteração do comportamento daquele diálogo entre os astrócitos e os neurônios. Não podemos esquecer que em determinadas doses a ketamina tem efeito também anti-inflamatório. Isto depois começa a encaixar. E depois a questão da transição. A ketamina, quando se diz o que é ketamina? É um antagonista. É verdade. O que é um antagonista farmacológico? É uma substância que impede que um sinal se revele. É muito bonito se o receptor causasse apenas um sinal. Aquilo que nós estamos a ver é que andamos enganados durante muito tempo. Porque, de facto, aquilo que faz é que aquela substância, em vez de causar aquele sinal, desaparece. E nós, por isso, a consideramos que o antagonismo está a causar outro. E, portanto, se nós medíssemos a taxa de expressão, víamos que a ketamina, se calhar, era um agonista. E, portanto, é neste jogo que nós, com base nesta matriz, que nós raciocinamos. E que integramos todo esse conhecimento que temos, que estamos a ver. Portanto, aqui percebemos que a ketamina tem, obviamente, o seu lugar, e que também tem termos de eficácia e termos de segurança. Portanto, este raciocínio também nos ajuda a perceber, a antecipar algumas das possíveis reações adversas e entender que podem surgir alterações neurológicas e tal, e, portanto, perceber que há ali uma janela de atividade em que nós podemos maximizar os efeitos. Portanto, esta é a contribuição que um humilde farmacologista pode dar para esta história, muito longe dos doentes, mas é isso.